Olá, meus irmãos, bem-vindos de volta. Nós vamos falar agora um pouco sobre o cânon das Escrituras. Geralmente a gente pensa na Bíblia como um livro grande, né? Um livro que às vezes caiu do céu com zíper e tudo. E, na verdade, estamos redondamente enganados se a gente pensa dessa forma, né? Para começar, a Bíblia é uma pequena biblioteca, né? Da palavra grega biblos vem a palavra Bíblia, ou seja, uma coleção de livros, não um livro só. É uma pequena biblioteca de 66 livros individuais. Juntos eles formam o que nós chamamos de cânon das Escrituras. Cânon é uma palavra grega que significa medir, vara de medir, padrão ou norma, né? Ou seja, é um modelo, é um padrão, é a norma pela qual são os livros catalogados pela igreja que são tidos como inspirados, né? Nos livros do Antigo Testamento, né, os 27 livros do Novo Testamento, católicos e protestantes não divergem em relação a quais livros foram compostos, né, o que compõe. Só que há forte divergência entre os dois grupos sobre o que deveria ter sido incluído no Antigo Testamento, né? Os católicos romanos consideram os livros que nós chamamos de apócrifos, né, ou não inspirados, eles consideram como canônicos Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, que mais? Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, e alguns fragmentos de Daniel, e mais algum que me fode a memória agora, né? O debate, né, encontra-se numa questão mais ampla, porque os apócrifos não eram considerados pela comunidade judaica como sendo livros inspirados. Então, o que a igreja fez, né, ao longo dos séculos? Ela entendeu que para definir o cânon do Antigo Testamento, partiu-se do pressuposto de que os livros deveriam ser usados aqueles que a comunidade judaica entendia como os livros do cânon judaico. Né? Dentre esses livros, os estudiosos entendem que os apócrifos não faziam parte, né? Mas há alguns judeus que viviam no Egito e teriam incluído esses livros no cânon alexandrino, mas isso também as evidências recentes rechaçam um pouco essa teoria, né? Então, na verdade, a igreja se reuniu ao longo de várias ocasiões nos primeiros séculos para definir quais eram os livros a serem inclusos no cânon completo das Escrituras. E isso não foi uma coisa do tipo, que bom, vamos nos reunir e vamos definir aqui em 1 hora quais são os livros que vão fazer parte deste cânon. Imagina bispos vindos de todos os lugares do mundo, né, com opiniões diferentes, todavia revestidos do mesmo espírito. A questão é, o cânon das Escrituras não foi definido pela igreja de forma arbitrária. O mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a escreverem os livros, inspirou também a igreja a reconhecê-los como inspirados. E o consenso neste reconhecimento fez com que surgisse então o cânon que nós temos hoje. O primeiro cânon formal, na verdade, foi criado por um herege. Olha só, um cara chamado Marcião, né? O que Marcião pensava? Marcião entendia, acreditava de forma completamente errônea que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento eram completamente diferentes, não eram o mesmo Deus, né? Porque mostra-se um Deus irado, cruel no Antigo Testamento e um Deus gracioso, amoroso no Novo Testamento, que na cabeça dele não poderia ser a mesma pessoa. Então o que ele fez? Produziu a sua própria coletânea de livros. Tirou de fora João, tirou de fora o Antigo Testamento inteiro, e a igreja, como forma de combater essa heresia que estava se infiltrando na própria igreja, né, como toda heresia, ela não vem com um ensino totalmente diferente, ela vem com
um ensino que parece um ensino cristão, e ela se infiltra na igreja, e a igreja precisa dar uma resposta apologética sobre isso, né? Defender a sua fé. E o que a igreja fez foi definir, né, os livros do Antigo e do Novo Testamento. Alguns livros também disputavam, né, a condição de canônicos, mas não foram incluídos, né? A maioria destes livros compunham-se de obras escritas por gnósticos no século II. Por exemplo, Evangelho de Tomé, Evangelho da Infância. Eu li alguns apócrifos desses e você vai ver coisas absurdas lá, como dizendo que Jesus, quando tinha 5 anos de idade, se atirou de um lugar alto e voou, transformou passarinhos de lama em passarinhos que voavam, condenou aí crianças que brincavam com ele, parece que ter morrido por terem aborrecido Jesus, coisas assim absurdas, coisas que a crítica textual também, estudando a manuscritologia, a bibliografia, toda a ciência, né, toda todas as ciências, além da inspiração do Espírito Santo, é claro, né, rechaçaram de plano todos esses livros, né. Alguns livros do Novo Testamento eram usados, algumas cartas circulavam e eram tidas como autoritativas até pela igreja, né? 2 ou 3 livros não foram incluídos no cânon, mas eram utilizados pela igreja, né? Por exemplo, a primeira epístola de Clemente, né? Se você vai ver lá em Filipenses, você vê Paulo citando Clemente como um cooperador, fiel, amigo fiel, né? O Pastor de Hermas é outro livro, e o Didaquê. O Didaquê foi descoberto há pouco tempo, mas é um livro muito antigo e mostrava como é que deveria ser o ensino do catecismo para os primeiros cristãos, como deveria ser o batismo, como deveria ser a ceia e tudo mais. Só que esses próprios livros não foram incluídos porque a igreja entendeu que não foram escritos por apóstolos, e os próprios autores desses livros diziam que estavam subordinados aos apóstolos, então diziam até coisas que confirmavam o que Paulo, Pedro, Tiago, João já tinham dito nas suas cartas, né? Então, se a autoridade deles estava subordinada aos apóstolos, eles não poderiam ser, então, fundamento da igreja, da doutrina, porque a doutrina já estava estabelecida, né? É como eu, por exemplo, escrever uma carta para alguns irmãos de hoje, encorajando a permanecer em oração e tal, escrever uma carta de longe, uma mensagem de WhatsApp. Eu não posso dizer que isso é palavra de Deus, embora seja inspirada, possa ser, de fato, baseada na palavra. Mas a palavra originária é o fundamento da igreja. Isso só os apóstolos, né? E os autores que os apóstolos acreditavam e atestavam, esses eram livros, então, autoritativos. Então ficou de fora a primeira Clemente, o Pastor de Hermas, o Didaquê, a epístola de Clemente aos Filipenses também, né? Enfim, Clemente escreveu algumas cartas para os coríntios também, então ficaram todos de fora porque a autoridade deles estava subordinada aos apóstolos. Ok? Então agora, isso nós cremos, né? Na inspiração, na infalibilidade da palavra de Deus. Como eu disse, eu repito, o mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escreverem os livros é o mesmo Espírito que inspirou a igreja a reconhecer, né, esses livros como autoritativos, infalíveis, como parte do cânon sagrado, né? O que a igreja fez, então, foi reconhecer, identificar e receber esses livros como parte do cânon. A igreja não criou o cânon. Essa é uma outra divergência entre nós e os católicos, né? Os queridos amigos católicos entendem que a igreja veio antes da Bíblia, e a igreja, pela sua autoridade, definindo o cânon,
criou o cânon. Mas nós protestantes não pensamos assim. Pensamos que a igreja foi inspirada a reconhecer aquilo que já existia antes da fundação da igreja, né? E o critério de avaliação desses livros, quais foram? Né? Talvez você esteja perguntando, tá, tudo bem, como que o Espírito Santo moveu a igreja para escolher os livros que estão na minha Bíblia? Primeiro, eles tinham que ter autoridade, né, autoria de um apóstolo ou endosso, né, ou uma confirmação de um apóstolo. Por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas Lucas andou com Pedro. Pedro não rechaçou o que Lucas escreveu, né? O Evangelho de Marcos andou com Pedro, né? Aí o Evangelho de João andou com Jesus, João era apóstolo, né? Mateus, apóstolo. Então, 4 evangelhos, 2 escritos por apóstolos e 2 escritos por irmãos que andavam com os apóstolos e que os apóstolos não rechaçaram, autorizavam esse tipo de escrito, né? Inclusive o Evangelho de Marcos, muito provavelmente, né, e o de Lucas, contaram com histórias e palavras e situações narradas por Pedro na hora de escreverem os seus evangelhos. Então, o primeiro critério. O segundo critério é que eles tinham que ser recebidos como autoridade pela igreja primitiva. A igreja primitiva usava esses documentos como autoritativos, inspirados. A gente vê os escritos de Pedro nas suas cartas. Numa de suas cartas ele diz, olha, vocês, meus irmãos, fiquem atentos ao que o apóstolo Paulo escreve. Algumas coisas dele são de difícil compreensão, mas são palavra de Deus. O próprio Pedro atestando que Paulo estava escrevendo era palavra de Deus, né? E isso também traz aí um outro requisito, que é estar em harmonia com os outros livros a respeito dos quais não tinha dúvida. Os livros que não tinham dúvida, por exemplo, os livros do Antigo Testamento, que foram praticamente transladados do cânon judaico para o cânon da igreja, os livros do Novo Testamento não poderiam ser contrários aos escritos do Antigo Testamento, né? E é isso, meus queridos. Essa é a aula de hoje. Vamos ao pequeno resumo, né, do que nós falamos até aqui. O que significa cânon? Significa norma ou padrão. E nós, de uma forma técnica, entendemos que cânon é a lista autoritativa dos livros que a igreja reconheceu como escritura sagrada. Então, outro ponto deste resumo, além dos 66 livros da Bíblia escritos aceitos pelos protestantes, os católicos romanos entendem ainda os livros apócrifos como escritura de autoridade, né? Para combater as heresias, terceiro ponto, para combater as heresias, sobretudo de Marcião, como nós já dissemos, a igreja descobriu que era preciso declarar quais livros ela entendia que fossem autoritativos e palavra de Deus. E é por isso, então, que a igreja definiu o cânon ao longo de alguns séculos, né? Parece que, se não me engano, foram 1 ou 2 séculos para definição do cânon. E a igreja não cria o cânon, ela reconhece o cânon já existente como inspirado. Amém? É isso. Deus te abençoe. Até o próximo bloco, onde falaremos um pouco sobre interpretação da Bíblia.